Doutrina está ligado realmente ao conhecimento, aquilo que aprendemos. Mas, biblicamente falando, e no exercício da vida cristã, não adianta sermos doutrinados, aprender muito, se o nosso amor pelo Senhor não crescer também. Porque o amor fala de relacionamento. Entendeu? Nós precisamos ter esse equilíbrio. Eu me lembro que quando fiz curso de bacharel em teologia, de 2002 a 2005, depois de 2005 a 2008, eu fiz a validação do curso pelo MEC e fiz pós-graduação em teologia sistemática. A gente sempre tratava dessas questões. Quem é o maior teólogo? Quem é o melhor teólogo? Aquele que escreve a melhor tese, aquele que lê muitos livros de teologia sistemática, enfim, ou aquele que, além de fazer isso, também tem uma boa relação com Deus. Na verdade, eu sempre digo que o nosso conhecimento doutrinário se manifesta no amor que nós nutrimos pelo Senhor. Isto é ter uma vida cristã equilibrada. Conhecimento doutrinário, mas o exercício do amor pelo Senhor realmente ser algo sempre vivo dentro de nós. Meus queridos, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de Escola Dominical dos Jovens, neste primeiro trimestre de 2024. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6 do dia 11 de fevereiro de 2024. O título da lição é A Doutrina e o Amor pelo Senhor. As duas coisas são importantes. Tem como viver só com uma dessas coisas sem a outra? Não. Isso aí precisa estar equilibrado dentro de nós. O textuário da nossa lição está em Atos capítulo 2 e o versículo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqui é a igreja primitiva, eles estão vivendo o fervor da fé pentecostal. Os apóstolos estavam ali, depois de virem Jesus ressuscitado, glorificado, assunto ao céu, eles estavam naquele fervor da fé pentecostal. Eu falei, ministrando esses dias, que às vezes nós reclamamos de alguns meninos espirituais que a gente tem na igreja. Sabe aqueles irmãos, às vezes um jovem, ou mesmo um irmão assim, numa idade aí já da madura, né, numa idade adulta, depois dos 25 anos de idade, ainda meio menino espiritual. Aí a gente fala, não, eu não quero ter uma igreja de meninos. Irmãos, o dia que nós não tivermos meninos na igreja, eu estou falando de espirituais mesmo, o dia que nós não tivermos meninos na igreja, isso quer dizer que a igreja parou de gerar, ela parou de produzir, ela parou de gerar, ela se tornou estéril. Menino a gente ensina, ele cresce. Paulo falou assim, quando eu era menino, fazia como menino, pensava como menino, agora que eu cresci, sou homem, eu penso como homem, acabou. Então, nós não podemos perder esse fervor, sabe? Nós precisamos lutar para não perder o fervor, o primeiro amor, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, a chama ardendo no nosso peito, ela nunca pode apagar. O resumo da lição nos diz que é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. O texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7, a carta que Jesus mandou João escrever à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei,
E tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que nós aprendemos com a igreja de Éfeso? Eu falo que a igreja de Éfeso foi a comunidade de fé da igreja primitiva mais privilegiada. Isso porque o apóstolo Paulo ficou lá há alguns anos, cerca de 3 anos. Nós vamos perceber, vamos aprender aqui na lição de hoje, que alguns pastores muito importantes e muito relevantes passaram pela igreja de Éfeso. E aqui o Senhor escreve, manda João escrever uma carta à igreja de Éfeso. E o Senhor, a repreensão que o Senhor faz à igreja de Éfeso aqui, ó, tenho, porém, contra ti. O que o Senhor tem contra esta igreja? Contra esta igreja que aborrece o que ele aborrece? Olha só, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Olha que coisa magnífica. Aborrecer o que Deus aborrece. Isso é lindo, maravilhoso. Eles acharam mentirosos entre eles, rejeitaram a igreja de Éfeso. Olha assim, puxa vida, que igreja maravilhosa. Mas o Senhor diz, eu tenho algo contra ti. Meu irmão, se Deus tiver alguma coisa contra nós, minha filha, se Deus tiver alguma coisa contra nós, ó, cuidado. Nós precisamos realmente falar assim, não, peraí, vamos resolver isso aqui, para não ter nada contra mim. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Ó, primeiro ponto, a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Primeiro parágrafo, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade aí com cerca de 250 mil habitantes, abrigava o suntuoso templo da deusa Diana. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo anunciou o evangelho lá, mas ficou lá pouco tempo. Somente em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo pôde evangelizar efetivamente aquela cidade, ficando lá 3 anos. Né? Tinha um casal lá, Priscila e Áquila, provavelmente foram auxiliares magníficos de Paulo, provavelmente eles desempenharam um importante papel na implantação da igreja de Éfeso. Esse casal contribuiu depois com o ministério e com a vida cristã de Apolo, que era um jovem pregador eloquente, que foi também discipulado por Paulo. Então aí temos uma panorâmica da igreja de Éfeso. Segundo parágrafo, a igreja de Éfeso e seus principais desafios. Talvez o grande maior desafio da igreja de Éfeso era a deusa Diana, que estava no centro da estrutura religiosa e econômica da cidade. Ou seja, não só a adoração, mas também o comércio que envolvia tudo, toda a questão religiosa ali da deusa Diana, que era contrária ao casamento. E Paulo exortou os irmãos a confiarem na graça salvadora de Cristo e se prepararem espiritualmente para a batalha. Essa igreja de Éfeso, a carta, aliás, que Paulo escreveu aos Efésios, é uma carta magnífica, porque ele pega a igreja de Éfeso como um bebezinho espiritual e ele vai ensinando a esta igreja os rudimentos basilares da fé cristã, até essa igreja aprender e chegar no capítulo 6, que deveria estar pronta para uma batalha que já estava acontecendo. Então, o principal desafio, talvez, da igreja de Éfeso aí era tudo que envolvia, economicamente e religiosamente falando, a figura da deusa Diana. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Então, ou como diz o nosso escritor aqui, historicamente a igreja de Éfeso era uma das mais importantes conhecidas da igreja do primeiro século. Tudo que ela viveu foi fruto de uma evolução espiritual que esta igreja viveu. Esta igreja, como eu falei agora há pouco, ela foi pastoreada por Paulo, ficou ali cerca de 3 anos. A igreja de Éfeso também foi pastoreada por Timóteo. A igreja de Éfeso, depois, por fim, ela foi pastoreada pelo apóstolo João. Essa igreja pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que de Éfeso liderou as igrejas daquela região. Então, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso
nos ensina que firmeza doutrinária não é a obra do acaso, é obra de um trabalho pastoral, de um trabalho da liderança, é obra de como falamos na lição da semana passada, de incentivo de líderes que estão sempre promovendo o ajustamento da igreja. Por exemplo, Paulo fala no capítulo 4, na carta que ele escreveu a esta igreja, ele fala sobre os dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina. Ou seja, toda esta firmeza doutrinária da igreja de Éfeso não era obra do acaso, era o resultado de muito trabalho, de muito investimento e o resultado incansável de líderes que passaram por ali e procuraram promover o crescimento da igreja, e isto é magnífico. Segundo ponto da lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da lição, o perigo de se perder o primeiro amor. Primeiro parágrafo, boas obras, porém sem amor. Boas obras, porém, sem amor. O pastor Elias Torralbo nos propõe que, além dos bons exemplos oferecidos por esta igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. Existe algo que é preciso falarmos e tratarmos, é o ativismo. O que é o ativismo? É o esforço desenfreado para estar envolvidos em diversas atividades. Muitos crentes estão vivendo uma vida de ativismo espiritual. E tem gente que acha que trabalhar para o Senhor já
manifesta a verdadeira devoção. Não, de forma alguma. Trabalhar para o Senhor não manifesta a nossa verdadeira devoção. Eu ia falar isso no terceiro parágrafo do segundo ponto, mas deixa eu falar de uma vez. Antes do nosso trabalho, Deus quer a nossa vida. Deus quer a nossa vida. Deus não me chamou só para trabalhar. Deus me chamou para servi-lo. E o meu serviço envolve um trabalho. Antes do nosso trabalho, Deus quer a nossa vida. Segundo parágrafo do segundo ponto, o valor das boas lembranças. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de se arrepender. Nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que é importante. Trazer à memória aquilo que vai promover coisas boas. Ah, mas lembrar de onde caiu é coisa boa? É, porque é lembrar de onde caímos para voltar ao lugar onde caímos e nos levantar e seguir adiante. Mas Jeremias, em Lamentações capítulo 3, ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós temos que seguir em frente, trazer à memória aquilo que nos renova, nos restaura, que nos projeta para perto de Deus novamente. Irmãos, eu faço um exercício, não porque eu seja bom, é porque eu sou ruim mesmo, aí eu preciso ter um pouco mais de cuidado do que os outros. Mas eu faço exercício diário, cotidiano. Ontem minha esposa falou comigo sobre isso. Lembrar quem eu sou. Lembrar quem eu sou. Eu sei que eu sou de família pobre, que fui encontrado por Deus num lugar que nem cidade era, fui batizado com o Espírito Santo, num distrito. Eu sei quem eu sou. E eu sempre penso, cotidianamente, eu estou pensando, por que eu estou trabalhando para Jesus? Por que eu estou evangelizando? Por que eu estou pregando? Por que eu pastoreio? Por que eu ensino? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Isso é um ativismo ou eu estou fazendo isso como uma manifestação da minha devoção, da minha fé no Senhor Jesus? Então, as boas obras, elas têm um valor muito grande. As boas lembranças, elas têm um valor muito grande. Mas nós precisamos definir por que estamos trabalhando. E aí foi o que Paulo disse para a igreja de Éfeso, que nós vamos entender aqui no terceiro parágrafo, de volta ao primeiro amor. Deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isto implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras. Ela praticava boas obras. Mas essa igreja estava distante de Deus. Tem um livro que eu recomendo que todos leiam, é do D.L. Moody, A Seara em Chamas, A Seara em Fogo, eu acho, ou em fogo ou em chama, apesar que o fogo produz chama, né? E a chama indica que tem fogo, então eu acho que é A Seara em Fogo. Ele conta que ele chegou um tempo que ele estava tão envolvido com a obra de Deus que ele não tinha tempo para o Deus da obra, não tinha tempo para orar, para ter uma vida devocional. Minha gente, isso é perigoso, perigoso. A seara em fogo, Gustavo está falando aqui. Seara em fogo. Não é a seara, não. Seara em fogo, D.L. Moody. A vida de Moody. Ele fala sobre isso, é um testemunho lindo. Moody fala, eu me envolvi tanto com a obra de Deus que chegou um momento que eu não tinha 10 minutos, 5 minutos para orar. Nós não podemos nos envolver num ativismo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A gente sempre precisa lembrar, eu já citei aqui, quando eu comecei a pregar, eu gosto sempre de lembrar daqueles irmãos que ouviram as minhas primeiras mensagens e pensar o seguinte, eu ainda sou movido pelos mesmos sentimentos? Lá, 31 anos atrás, quando eu comecei a pregar, hoje a gente prega, vai nas igrejas, os irmãos ajudam a gente anda de avião, fica em hotel bom, fica em hotel ruim, fica em lugar também que nem hotel é. Então, ok, it's ok, sem problema, ok? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da motivação. Irmãos, quando eu era adolescente, eu comecei a pregar, eu ia para o culto e eu ficava assim, sentava, enfiava o dedo dentro da Bíblia assim, e ficava assim, e às vezes olhava para a Bíblia, olhava para o pastor que dirigia o culto, olhava para a Bíblia, olhava para quem estava dirigindo o culto, doido para ganhar uma oportunidade. Eu queria falar de Jesus, eu queria pregar, é só isso que eu queria. Não era assim, por uma oferta, por isso, não era por isso, era só para ir, só para ir. E eu preciso julgar aqui na minha mente, na minha consciência, por que eu estou fazendo isso?
Por que eu ainda faço? Eu ainda sou movido pelas mesmas razões? Eu ainda sou movido pelos mesmos sentimentos? Né? É claro que a vida muda, é claro. Até lá para os 35 anos, eu era convidado para pregar num congresso um final de semana. Eu pregava no sábado à noite e falava com o pastor: pastor, faz uma vigília aí para nós pregar. Na vigília eu quero pregar, pastor. Aí no domingo, eu pregava no domingo de manhã, falou: pastor, o senhor vai fazer um culto ao ar livre? Vamos lá, vamos fazer, nós vamos pregar. E pregava à noite também, no domingo. Claro, o cansaço físico, a vida, né, muda. Eu já estou quase nos 50. Hoje eu procuro ter um pouco mais de cuidado, mas a minha motivação é a mesma. Esses dias eu postei um vídeo aqui, assim, eu me emocionei ouvindo depois, que foi uma escola bíblica de líderes que eu preguei talvez há uns 2 anos atrás, no Campo 2, da Imperatriz do Maranhão, com o pastor Hildo Cavalcante, um amigo e um homem de Deus magnífico. E eu preguei lá e na mensagem eu disse: eu dedico novamente a minha vida ao Senhor. Eu quero, enquanto tiver vida, eu quero pregar, eu quero fazer a obra de Deus, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. E eu sou movido, motivado por isso. Às vezes eu faço uma agenda, eu estou gravando, né? Então ontem aqui nós gravamos, acabei de gravar, eu fui ministrar numa igreja do pastor Valir, uma congregação de Palhoça. É Eldorado? Eldorado, acho que é a congregação do Eldorado, na Palhoça, aqui região metropolitana de Florianópolis. Na hora que eu saí daqui, eu estava tão cansado. O Gustavo sabe, eu até falei que, nossa, na hora que eu faço os compromissos, eu fico pensando: para que eu fiz o compromisso? Aí fui, mas cansado. Cheguei lá, comecei a ministrar e a graça de Deus foi me restaurando. E foi um ambiente tão maravilhoso, tão espiritual, que acabou o culto. Aí me deu dor de cabeça por causa do estresse, do cansaço físico, de vários dias gravando, mas foi tão compensador. Depois do culto, Deus me deu a oportunidade de ficar quase 2 horas ainda conversando com o irmão para ajudá-lo em algumas questões. Meu Deus, foi uma maravilha, foi uma bênção. Dormi hoje, levantei, pronto, estamos aqui gravando. Desde a parte da manhã, vamos ficar até a tardezinha. Irmãos, isso é obra de Deus, Mas eu não posso simplesmente trabalhar, eu tenho que ter o sentimento. Por que eu faço isso? Eu faço isso ainda por amor. Eu ainda faço e quero continuar fazendo por amor à obra de Deus. Terceiro e último ponto: não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Não há contradição. Nós não podemos ir para nenhum dos extremos. Uma das coisas que acontece quando nós vamos nos tornando veteranos na obra de Deus, porque hoje eu já sou um veterano, eu já prego há 31 anos, nós precisamos ter cuidado para não perdermos o fervor. Os extremos são complicados. Nenhum extremo e nenhum outro. Então, cuidado. O pastor Elias Torralba diz aqui o seguinte: os extremos impedem o desenvolvimento saudável de uma vida espiritual da igreja, ok? Eu não quero ser eu não posso ser um adolescente, mas eu também não quero ser um velho. Eu quero ser alguém que tem um equilíbrio. Eu quero ser alguém que lembre das motivações que me fizeram chegar até aqui e sinta essa motivação ainda me mover hoje, mas de forma muito mais equilibrada, saudável, inteligente, madura. Segundo parágrafo do terceiro ponto: a importância do equilíbrio. Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o sal não pode salgar demais, mas também não pode salgar menos. Se ele salgar pouco, não se percebe o sabor. Se ele salgar demais, a comida fica intragável. Então nós precisamos de ter um equilíbrio, domínio próprio, temperança, virtude do fruto do Espírito. E por fim, no terceiro parágrafo, doutrina e fervor espiritual. Pastor Elias diz que uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. A doutrina sem fervor nos faz técnicos, religiosos. Não, Deus não age assim, irmão. Não, Deus não age assim. Nós ficamos técnicos, religiosos. É só para cumprir o protocolo, só para cumprir o ritual. Isso é terrível quando as pessoas chegam nesse ponto. Não tem mais fervor, não tem mais vibração, entusiasmo. Perdeu, só para cumprir o protocolo.
Doutrina sem fervor. Agora, o fervor sem doutrina nos torna místico. É só aquele reteté. Não, vamos lá, vamos lá. Nós não podemos ser místicos. Nós temos que ser espirituais. É claro que a nossa religião, a nossa espiritualidade, ela é mística. Tem um tanto quanto de mística. Mas nós não podemos ser místicos. Precisamos ser espirituais. Que Deus tenha misericórdia de nós, de você, jovem, que eu já não sou mais, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida e te faça ser equilibrado. Cresça, amadureça, saudável e com equilíbrio. Deus te abençoe e até a semana que vem, quando nós estudaremos sobre a doutrina que dá vida, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.